Esse vídeo aqui é uma parte 2, ok? Se você quer ver a primeira, o link está na descrição. Na primeira parte eu falei sobre descendência, adoção, paternidade socioafetiva, ok? Dá uma olhadinha que o conteúdo é muito bom, ok? Seguindo aqui, nesse vídeo eu quero continuar falando de paternidade e filhos, mas seriam funções que a Bíblia coloca que cabe ao homem fazer em relação aos filhos, ok? Vem comigo. Então, assim, o primeiro ponto ele não encaixa muito bem naquilo que a gente vai falar. Já o segundo encaixa como uma luva. Conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. Tem uma passagem, se não me engano, em Isaías 43, falando que Deus nos redimiu, né? Falando ali, Jacó, ó Israel, que está falando do povo, certo? E chamou pelo nome. Por quê? Entre milhões, entre bilhões, Deus sabe quem você é. Por isso que ele te chama pelo nome. Ele olha e sabe quem você é. Na Bíblia chega a dizer que ele sabe a conta, assim, a soma dos cabelos de nossa cabeça. Tem em Salmo, se eu não me engano, acho que é o Salmo 136. Eu errei aqui, gente. Na verdade é o Salmo 139. Aqui, ó. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Aqui, ó. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Olha aí, ó. Tá entendendo? Deus te conhece, viu, varão? Viu, varoa? Deus te conhece. Leva isso em consideração. Por isso que ele pode dizer com propriedade que ele te chama pelo nome. E por isso que é tão importante essa questão do pai dar a identidade ao filho. Ok? Mas para não ficar só nas minhas palavras, vamos dar uma olhada no que a Bíblia diz. Eu vou dar dois exemplos aqui. O primeiro, no caso aqui, seria Zacarias, que é o sacerdote, que é esposo da Isabel, que todo mundo conhece, e o filho que vai nascer é o João, o famoso Batista, aquele que iria preparar o caminho do Senhor. Não é qualquer filho. E com certeza também não é qualquer casal. Segura na cadeira aqui, ó. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Pega aí. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Mudando a câmera aqui, eu quero fazer uma reflexão. Infelizmente, nos tempos atuais, a gente ouve um discurso falando assim: meu corpo, minhas regras. Bullshit. Mentira. Se realmente elas ou nós conseguíssemos dominar o nosso corpo, então a mulher poderia fazer sexo indiscriminadamente e nunca ela engravidaria. Ela não ficaria obesa se só comesse porcaria. Ela não precisaria fazer exercício. Ela controlaria o metabolismo dela. Ela não ficaria velha. Para pensar, se você tivesse total domínio. Você não tem. Você não tem, as coisas acontecem automaticamente. Você não tem domínio. Se você parar para pensar, nós temos uma ligeira autonomia. Aqui, ó. É como o pessoal que é crente gosta de dizer, uma ligeira livre agência. No final das contas, você tenta fugir daquilo que Deus estabeleceu. Porque se eu tivesse domínio da minha vida mesmo, do meu tempo de existência, eu poderia fazer o que quisesse. E nenhum mal me aconteceria. Mas não, tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Já foi pré-estabelecido por alguém. A verdade é essa. Você acha que se eu controlasse o meu corpo, eu ficaria careca assim? Eu teria essas entradas aqui? Não, né? Eu comeria pedra e os meus dentes não quebrariam. Mas não é assim que acontece. Eu tenho limitações, né? Parou para pensar? Deus é quem domina, jovem. A gente se engana.
Então, na Bíblia diz que o filho era uma coroa para os seus pais. Ele é uma coroa. Então, você recebe a criança vinda de Deus. Claro, você teve ação aqui, tem o processo e Deus te manda ela para você cuidar. Entendeu? Descendência consagrada, Malaquias 2,15. A verdade é essa. A gente se engana, jovem. Então, você que é pai ou pretende ser pai, entenda. Colocar o nome do filho é importante. Então, escolha com sabedoria. Busque a Deus. Ok? Vamos ao próximo exemplo? Esse aqui também é outro casal. José e Maria, é lindíssimo. Olha aí, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, você vê, ó, vai falar com José. Seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Aqui ele já mostrou que amava, porque, pelo amor de Deus, né? Quem quer ser corno do Espírito Santo? Isso não existe, né? Então, enfim, ele provavelmente não acreditou, quis deixar ela secretamente, porque senão ela ia levar má fama, mas aqui ele já demonstrou amor por ela, porque, né, ele falou, não, vou deixar ela secretamente, para que ela não leve a má fama, e quem ia ficar com má fama era ele, para você ver. Aqui, ó, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e aqui, ó, e chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. O seu povo de seus pecados. Aí alguém pode chegar e dizer para mim assim, Rodolfo, você pegou só exemplos que foram atípicos. Mas não muda o fato de que nós, como homens, porque eles são cabeça ou não, você que é homem, Deus te levantou para cabeça. Quem lidera é você. A missão é sua. É o que a Bíblia diz. Ou não? Tô falando bobagem? Para pensar. Tô falando para você o que está escrito. Você não quer concordar? Seu direito. Mas o que está escrito, está escrito. O homem, você pode perceber, toda vez que tinha uma mudança, tinha que ir para algum lugar. Aparecia o anjo e falava com José. Falava com o homem, não falava com a mulher. O que eu estou falando? O responsável da identidade é o homem. É o que a Bíblia mostra. O que eu posso fazer? Então, lembre-se bem, busque a Deus. Você pretende ser pai, ser cabeça de família? Lembre-se bem, Jesus é a sua cabeça. Esteja sempre com Jesus. Ore, fale com ele. Peça direção. E ele vai dar, pode ter certeza. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, a porta se abre. É isso que a Bíblia diz. Pegou a visão, meu jovem? Bora para o próximo ponto? Vem comigo. Nesse ponto aqui, eu coloquei como destino, treinamento, caminho. No caso, o pai, ele ensina ao filho o caminho que ele deve andar. Ele corrige. Ele direciona, ele lapida, ele mostra para onde tem que ir, ok? Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos Davi, ok? Falando com o Salomão. Ó. E aproximando-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra. Ou seja, o paletó de madeira está me esperando. Esforça-te, pois, e sê homem. Isso aqui é importantíssimo, meu Deus, é lindo. E guarda a ordem, aqui ó, no 3, ó. E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores. No 4. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, se os teus filhos guardarem o seu caminho, para andares perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Veja aí o nível de importância que tem o pai na vida de um filho. Além de direcionar todo o caminho, o filho ele recebe o legado do pai. Não é brinquedo não, meu jovem. Então, ó, abre o seu olho, viu? Cuidado com quem você está entregando o seu filho. E o que ele está sendo ensinado. Você que deveria educar. A Bíblia diz, educa a criança. Não é educa o adolescente nem o idoso. Educa a criança. Deus colocou essa criança em suas mãos. Cuidado, viu, meu jovem? Vamos ao próximo?
Aí aqui no caso seria o Nazireu, sabe o Sansão? Aquele que descia o cacete de todo mundo sozinho? O exército de um só homem? Lembra, né? Uma coisa importante aqui, ó. Aí apareceu o anjo falando pra mulher, ó, vai nascer uma criança aí, hein? Segura, hein? Aí se liga aqui o Manoá, que é o pai do Sansão, falou, ó. Então Manoá orou ao Senhor e disse, ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então, nós como homens, se um dia você for pai, e eu também um dia que for pai, nós temos que buscar Cristo e pedir direcionamento a Deus, buscar estratégia em Deus em como nós deveríamos criar essa criança. Porque eles são o quê? De Deus. Você já parou para pensar muitas vezes? Vou até mudar a câmera aqui. Você já parou muitas vezes para pensar que o seu filho, você não cria ele para você? Você cria muitas vezes para outra pessoa? Porque seu filho vai se tornar ou um bom homem, ou um homem ruim, ou uma mulher boa, uma mulher ruim. Já parou para pensar nisso? Que nós estamos criando o nosso filho não necessariamente para nós mesmos, mas para o mundo, para uma função que Deus estabeleceu? Você pode criar uma bênção ou uma não bênção. Deus colocou sobre nós essa responsabilidade. Então nós devemos buscar a Deus e pedir direcionamento, sim. Orar em todo o tempo e buscar estratégia em Deus. Essa é a verdade, amigo. Esqueça tudo. Antes que seja tarde. Claro, tem coisas que nós oramos e principalmente nós precisamos agir, mas agir com o direcionamento de Deus. Amém? Vamos ao próximo ponto. Nesse próximo ponto, quero falar sobre sacerdócio. Buscar a santificação de nossos filhos. Primeiro personagem aqui nós temos o Jó. Então vamos dar uma lida aqui. Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. E este era homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Rapaz, um pai desse aqui tem como dar errado? Fala pra mim. Tem outro cara que é descrito assim na Bíblia? Tem outro? Abre teu olho, Jó, presta atenção, hein? O 4, aqui já começa a brincadeira. Ó. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem. No 5, ó. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Sempre ele fazia isso. Então, você que é homem como pai, temos esse dever aqui, de buscar a santificação de nossos filhos, além da instrução que nós já falamos anteriormente. Importante, né, gente? Aí aqui, lembra do tal do Jairo lá, da menina? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Jovem, para pra pensar. Esse cara tem fé ou não tem? Fala pra mim. Não, Jesus, ó, minha filha morreu. Mas vai lá, o senhor impõe a mão, ela vai ressuscitar. Acabou. Eu acho que é por isso que a gente não vai pra frente, né? A gente não tem uma fé dessa aí, não. Aí Jesus, vírgula, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Acho que eu sei porque Jesus mandou sair, né? E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina se levantou, e espalhou-se a notícia por todo aquele país. Eu acho muito interessante essa história. Esse pai tinha uma fé tão grande que a filha que estava morta ressuscitou. Será que eu como pai e você como pai tem esse nível de confiança em Deus? Será que sua filha ficar doente ou morrer, você impõe a mão e pede em nome de Jesus, essa mina ressuscita? Para pensar, cara. Realmente precisamos buscar a Deus, concorda? Vamos ao próximo exemplo.
esse exemplo aqui é complicado. Esse aqui não é um tão positivo, que é o sacerdote Eli com Ofni e Finéias. Quem conhece a história já sabe. Resumidamente, minha gente, o pai era ramilão e os filhos eram mais ramilão ainda. Não estou dizendo que o Eli era um mau sacerdote, não. Mas ele não corrigiu, ele não orientou, ele não repreendeu na hora que tinha que repreender. E aí deu ruim. Lê aqui comigo, ó. Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. E houve também grande matança entre o povo. E, além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus foi tomada. E sucedeu o quê? Fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Então, olha, veja bem, ele era sacerdote. Então, se tinha alguém que sabia fazer sacerdócio, era ele, concorda? Mas infelizmente ele não fez. E esse foi o futuro. Deus levantou você como cabeça. Se você é homem, você é cabeça, a responsabilidade é sua. Lembra? Deus, Jesus, homem, mulher, filhos. A hierarquia bíblica é essa. Coloque isso na sua cabeça. Então, se você quiser assumir seu papel como homem e pai, você tem que estar submisso a Cristo. Escutou bem, jovem? A Cristo. A mais ninguém. Aí você vai viver. Senhores, como um bônus, eu quero falar aqui sobre um pai e uma filha interessante que tem a ver com adoção. E deixando bem claro, eles tinham um laço consanguíneo, porque no caso aí o Mordecai ou Mardoqueu, ele assume a responsabilidade de pai e a adoção com a Radassa, que depois se tornaria a rainha Esther. Tem até o livro dela chamado Esther, ok? Então aqui, ó, Esther, partido 2. Vai ter 2 passagens para você entender tudo. Então aqui, ó, havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu. Como eu falei, às vezes pode ser Mordecai, dependendo da tradução. Filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, então da tribo de Benjamim, certo? Que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara, escuta, criara Radassa, né? Que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela presença e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomara por filha. Então aqui seria uma paternidade socioafetiva, mas ainda tem o quê? Tem sangue, tem um certo nível, um grau de parentesco. Não é famílias totalmente isoladas como a gente vê hoje, ok? Bom, resumidamente aqui, um cara do rei lá decretou um negócio para matar os judeus e tal, e coisa e tal. E aí, o Mardoqueu foi lá falar com a Esther, que já era rainha, ok? Aqui ela já tinha se tornado rainha. Ó, no 8, ó. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã para que mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei, implorar misericórdia e interceder em favor do povo. Atá retornou, né, que é um cara de confiança lá, para falar com a Esther sobre Mardoqueu, tal. Então ela, ao instruir, disse o seguinte: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei, no pátio interno. Se por ele for chamado, será morto. Sem por ele for chamado, será morto, né? A não ser que o rei estenda o cetro de ouro. É a esposa, é a rainha. É a rainha que não via o cara há 30 dias. Ela falou, se eu for lá e ele não estender o cetro, eu vou perder a cabeça. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi por um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então veja bem. Esse pai socioafetivo instruindo a sua filha no caminho que ela deve andar, numa situação de possível morte.
A morte está ali, a um passo. E o pai instruindo ela. Porque ela ali, teoricamente, se sacrificaria não somente por ela, mas por todo o povo. É um propósito acima da sua própria existência. Percebe a diferença de um pai para um qualquer pai aí? Percebe? Então, ela faz o trabalho, apregou um jejum, fala, ó, você pode ler a história aí. Fala pro povo de Israel, todo mundo de jejum aí. Se não me engano, durante 3 dias e 3 noites. Tome jejum. E ela foi falar com o rei e graças a Deus deu tudo certo. Que aí depois você dá uma lida para a história aí, você vai entender. Mas percebe, com a instrução do pai, houve a salvação do povo de Israel. Você percebe a importância da posição do pai, da paternidade, percebe? Paternidade real. Paternidade real. Não é esse negócio aí só pagador de boleto, não. Paternidade real. Vou dizer para você, não aceite. Não aceite. Não é isso que Deus fez. Existe adoção no Evangelho? Existe adoção. Mas ela não é o caminho principal. Ela é uma tentativa de mitigar um problema que aconteceu no caminho principal. Ok? Jovem, coloca na sua cabeça, em nome de... Coloca aqui, ó, na massa encefálica, no íntimo do mesencéfalo, como diz o meme. É a sua descendência, é o seu sangue, é o seu legado. É isso que Deus ordenou, é isso que Deus quer. Não fuja da vontade de Deus, senão você vai pagar o preço. Então, minha gente, nessa questão aqui, creio que a gente finaliza. Eu espero que isso tenha sido de grande valia para você. Eu não costumo pedir like, eu nem gosto. Eu faço esse trabalho porque é importante difundir o evangelho. Mas se você conhece alguém que é pai ou pretende ser pai, compartilhe esse conhecimento. Muitas vezes isso aqui não é passado. Isso aqui não é ensinado, não é mostrado. Então compartilhe que isso é importante para que nós tenhamos famílias melhores, filhos melhores. E, consequentemente, teremos uma sociedade melhor. Sim ou não? Senhores, eu fico por aqui.